Vamos, começando uma hora lá, amor. Já está aqui, pronto, pode ir. Graça e paz a todos, boa noite a todos meus irmãos, amém? Queridos, fiquem de pé nessa noite, vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar por essa graça maravilhosa que nós estamos vivendo, que é o poder de estar vivo, de estar gozando de perfeita paz, saúde, amém? Feche seus olhos, queridos, antes de tudo isso, eu queria te convidar para você compartilhar essa live agora, entra agora aí no grupo do Facebook do Arruache 3 e compartilha comigo agora essa live, manda para as pessoas que você ama, manda para as pessoas que precisam ouvir de Deus. Eu já estou aqui compartilhando para os meus amigos, mandando para todos que precisam ouvir da voz de Deus. E mesmo se você estiver aqui, queridos, mande para alguém que nós amamos, mande para alguém que nós queremos que ouça a palavra de Deus, amém? Me ajuda aqui no meu retorno, amados, que eu estou tão ruim hoje. Eu estou com a sinusite e rinite atacada. Esse tempo está um pouco seco. E eu estou bem rouca mesmo. Mas eu te convido para você orar comigo, amém? Senhor, obrigado pela nossa vida. Nós te louvamos pelos nossos irmãos. Te louvamos pela nossa família. Louvamos por todos que estão aqui nessa noite. Nós te engrandecemos, Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós queremos te convidar, Senhor, para essa festa. Te convidar, Senhor Jesus, para que todos possamos participar, Senhor, deste altar e entregar a Ti aquilo que é do Senhor, aquilo que foi feito para Ti, Senhor. Nós fomos feitos, Senhor, para adoração. Nós fomos feitos, Senhor, para entregar algo ao Senhor, Pai. Nós queremos contemplar a Tua face, queremos Te agradar, queremos entregar aquilo que é seu, Senhor. Nós queremos, Senhor, Te louvar por todos os benefícios que o Senhor fez e fará em nosso favor. Nós declaramos: essa igreja é sua, este ministério é seu, essa família é sua, Senhor. Visita essas pessoas que estão, Senhor, em luto. Visita essas pessoas que estão com dificuldade. Visita as casas agora, visita os meus irmãos agora, Senhor. Nós declaramos agora, Senhor, que a Tua presença seja palpável neste lugar, que a Tua glória, Senhor, se manifeste através dos louvores, através da palavra, através, Senhor, da adoração. Nós te pedimos, Pai, fica neste altar, fica nessa igreja, Senhor, é o pedido que nós fazemos, amém? Vamos adorar ao Senhor nessa noite com muita festa, com muita alegria. Se eu parar, vocês continuam, porque eu estou bem rouca hoje. Amém? Quem está feliz, aplaude ao Senhor nessa noite. A pastora está com o nariz tampado, a pastora está zoada. A Ariane está meio triste hoje. Mas nós vamos entregar o nosso culto ao Senhor. Nós vamos entregar a nossa felicidade de ser filhos de Deus. Amém? Vamos adorar, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor e dizer que nada nos separa deste amor, Senhor. Nada nos separará dos laços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça nos derramando. É tão profunda, tão imenso, cobre-nos. É furiosa, poderosa, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profunda, tão imenso, cobre-nos. É furiosa, poderosa, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai, que o Seu Filho nos deu.
noite, diz: é tão profundo, é tão imenso, encobre luz. É furioso, é poderoso, é abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corpos. Profetiza hoje a vida de Deus hoje sobre onde estiver difícil hoje. Fala para Ele: Senhor, dá-nos vida. Tão profundo, é tão imenso, encobre luz. É furioso, é poderoso, é abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso, encobre luz. É furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso, encobre luz. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Levanta a sua mão assim, ó. A Bíblia nos diz em Romanos 8: o que nos separaria do amor de Deus? O que nos separaria do amor de Deus? O abandono, a tristeza, o desamor, as doenças, as enfermidades, a angústia, o maltrato. O que nos faria abandonar o amor de Deus? A falência do Brasil, a dificuldade financeira, queridos, nada pode nos separar desse amor. Fala para o Senhor agora: Senhor, eu tenho a firmeza que nada me separa desse amor. Hoje talvez para algumas pessoas seria dia difícil de cantar, mas hoje a irmã Ariane perdeu a sua mãe e está aqui louvando. Sabe o que quer dizer isso? Nada nos separa desse amor. Nada nos separará dos laços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profunda, tão imenso, encobre luz. É furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só vocês. É tão profundo, é tão imenso, é furioso. Só Ele pode devolver. Aplaude ao Senhor. É tão profundo, é tão imenso, encobre luz. É furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Você crê que o Senhor está cuidando de você? Porque nós mesmos sendo servos de Deus, nós passaríamos por momentos difíceis. A Bíblia diz que nem Jesus foi poupado da dor. A Bíblia diz que Jesus, Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu quero dizer para você que tem um consolo para nós. Nós podemos vencer as dificuldades. Nós podemos vencer as dificuldades. E a verdadeira tradução dessa palavra: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Os originais do hebraico diz: o Senhor é meu pastor e o Senhor não nos faltará. Eu quero dizer para você que o original está dizendo assim: o Senhor não nos faltará. Sabe que talvez vai faltar coisas, mas Ele não vai nos faltar. O Senhor, Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o Senhor, Ele é o seu pastor e o Senhor não falta. Talvez você esteja sozinho em algumas situações. O Senhor não te falta. O abraço de Deus não te falta. O socorro de Deus não te falta. Senhor, eu quero que o Senhor abrace as pessoas que estão aqui nessa noite.
Senhor, eu sei porque o Senhor é o meu pastor. Existem lugares que ninguém pode entrar, amados. Às vezes o Senhor nos leva para lugares que ninguém pode entrar. Eu tinha pessoas, quando eu estava internada no hospital, eu tinha pessoas que me amavam aqui fora, mas eles não podiam entrar lá dentro, porque era um momento que o Senhor não ia me faltar. Era um momento que era só eu e Ele naquele lugar, naquela mesa, naquele lugar onde eu estava. Quando no início da minha operação, que eu fui ganhar minha filha, meu marido não pôde entrar, mas eu sabia que o Senhor não me faltou naquele momento. Meu marido não tinha nem noção que o médico estava me desenganando lá dentro do hospital. Existem momentos que o Senhor nos joga em lugares para que haja cura, para que haja movimento dele sobre nós. Por que o mar se fecha? Para mostrar que Ele pode abrir o mar. Por que o Senhor nos lança na cova dos leões? Para mostrar que Ele tem poder sobre o leão. Porque muitas das vezes nós passamos dificuldades, porque o Senhor quer mostrar que Ele é Deus na sua vida. Oh, Rabachuri Bicanda, Rabachuri Anda, Rabachuri Andarais. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso tudo. Feche seus olhos agora. Chama Ele de pai, chama Ele de meu amigo. Eu quero que você feche seus olhos agora e fala com Ele agora. Esquece de mim aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama quando ninguém vê. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de mim quando ninguém lembra de que eu existo. Porque às vezes existem momentos que é só você e Deus, por mais que você tenha pessoas amigas. Receba o abraço de Deus neste lugar hoje. Cante, pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Cante. Pastor, pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Cante de novo que Ele é pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta. Cante. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Levanta, vamos isso.
tenho falta, de nada tenho falta, pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta, pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho que você puder, nada tenho falta, pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Se você entrou aqui abatido, o Senhor está contigo. Somente abre a sua boca e adora o Senhor. Quando estou abatido, quando estou você está triste, Ele é. Quando estou abatido, estou em perigo, de nada tenho falta. Você crê que Ele é o seu Senhor? Eu vou mudar o repertório aqui, porque eu estou um pouco sem retorno. E a gente ia cantar uma música nova, mas não vai dar para cantar. Eu estou sem voz. Som. É, mas não vai dar. Vamos cantar um hino já conhecido, aí vocês me ajudam de novo, tá bom? Vamos lá, eu queria cantar um louvor novo. Vamos cantar só o coro? Só um pedacinho, só para dar um gostinho. Mas eu não sei se vai dar para continuar, porque eu estou bem rouca hoje. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Você crê que o Senhor vai te surpreender? Esse ano ainda de 2020? Neste caminho, engrandecerei teu nome, mudarei sua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoares, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os
meus caminhos são mais altos que os seus. Os seus projetos são maiores que os teus. Não entendes o que eu vou fazer, mas eu prometo eu vou surpreender. Nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei sua história e farei da rocha uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoares, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os teus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Você precisa sair do lugar do conforto hoje. Tudo que é conforto na nossa vida, o Senhor nos chama para o lugar do confronto. Sai hoje do lugar do conforto hoje e fala: Senhor, eu decido ir para o lugar do confronto, do lugar da onde o Senhor quer que eu fique. Oh, Rabachuri Candarabachuri Andarabachuri Candarais. Oh, se tu saíres da tua terra, da tua parentela, da quem sai do milagre, da quem sai da providência, da quem sai da saúde e traga a existência, da quem sai do milagre, da quem sai da providência, tudo aquilo que não existe, da quem sai eu faço tudo. Pra quem saiu da saúde. Quem quer saúde aqui nessa noite? Oh, aleluia! Pra quem sai da providência. Oh, aleluia! Pra quem sai faço um milagre. Oh, e trago a existência. Você crê a existência de coisas que você está sonhando em Deus? Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei sua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoares, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Levanta a mão para o céu e fala: Senhor, obrigado, porque eu sei que os seus sonhos são maiores do que os meus planos. Eu sei, Senhor, que eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que é perfeito. Eu sei que vai ser maravilhoso o que o Senhor tem para nossas vidas. Ano de dúvida, ano de tristeza, ano de perdas, anos de tristeza, de choro, de dor, de enfermidade, de doenças. Mas levanta sua mão de novo aí. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Os meus projetos são maiores que os seus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Aplauda o Senhor, porque as surpresas vêm ainda. Oh, aleluia. Fica de pé agora. Cadê o pastor? Saiu? Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Feche seus olhos agora. Nós te louvamos, Senhor, por essa noite, Pai. Nos surpreenda de novo, Senhor. Nos surpreenda nesse altar agora, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor, e declarar, Senhor,
que a Tua voz é que nos dá destino, que a Tua voz que nos orienta, a Tua voz que nos chama para perto de Ti. Se entrou alguém aqui triste neste lugar, eu declaro saúde, bênção, cura, restauração. Senhor, eu oro agora, Senhor, clamando por cura neste lugar. Se entrou alguém aqui, Senhor, em dúvida, com medo, apreensivo, Senhor, com notícias ruins. Queridos, o Senhor me mostra alguém com notícia ruim aqui. Levanta sua mão daí, levanta sua mão. Quem recebeu notícia ruim hoje? Eu oro agora, Senhor, trazendo cura hoje, Senhor. Trazendo restauração, Senhor, trazendo milagres agora, Senhor. Senhor, eu declaro agora, Senhor, que o Senhor muda os diagnósticos, que o Senhor restaura, Senhor, os sonhos, os projetos dessa igreja agora, Senhor. Eu declaro agora, Senhor, que como nós louvamos, Senhor, os seus sonhos são maiores que os nossos. Os teus projetos são maiores que os nossos. A tua vontade é perfeita, Senhor. A tua vontade, Senhor, é a melhor coisa que nós estamos debaixo, Pai. É a melhor escolha que nós já fizemos na nossa vida, Senhor. Obrigado. Aplauda o Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor para todos. Amém. Está me ouvindo agora? A graça e a paz do Senhor para todos. Queridos, glória a Deus por a sua vida aqui hoje, nesse começo de mês que nós iniciamos. Estamos muito felizes por tudo aquilo que Deus está fazendo e o que Deus ainda irá fazer em nosso meio, amém? Tudo bem com vocês hoje? Tudo bem? Como que foi o domingo? Meu domingo está sendo de jornada dupla. Eu estive essa manhã na sede, ministrei lá. E agora estou aqui com vocês nessa noite. Cara, e eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou com muita expectativa com aquilo que Deus vai falar conosco. Amém? Amém, igreja? Amém. Vocês estão cansados? Tristes? Não? Quem está feliz aí? Amém. Cara, eu estava pensando umas coisas essa manhã, esses dias, na verdade, e eu decidi uma coisa na minha vida, eu percebi um negócio na minha vida, um negócio muito complicado na minha vida. Pergunta para mim, o que é, pastor? Não, mas pergunta com vontade. Para mim matar a sua curiosidade. Eu decidi, irmão, e eu entendi que ser magro é a coisa mais difícil do mundo. Não é? Quem é gordinho aqui? E quem não assume que é? Porque tem gente que não assume, né? O Aleph? Cara, é muito mais fácil ser magro, não é? Muito ser gordo, não é? Não é? Eu fui na feira sábado. O pastor vai na feira, viu, irmão? E eu cheguei lá no sábado e eu comprei umas coisas, aí depois eu fui para casa. Aí minha mulher, para me ajudar a ser magro, ela fez bobó de camarão. Então, por aí você vai vendo, né? Aí, cara, eu perdi a tarde toda quase lavando os negócios e guardando os negócios na geladeira. Irmão, não é muito mais fácil ligar lá no iFood, pedir uns desse tamanho assim, um X-tudo, é ou não é? Não é mais fácil ser gordo, dona Val? O que a senhora acha? É mais fácil ser magra. É mais fácil ser magra? Porque cabe tudo, e gordo não, já não cabe. Ah, isso aí é bullying, viu? Dona Val falou pra mim aqui que magro cabe tudo, gordo não cabe nada. Pagou o preço essa noite. Não é? Irmãos, e eu decidi que eu vou ser magro. Amém? Me ajuda nessa decisão, é muito difícil, irmão. Quem aqui já tentou fazer regime esse ano? Quem já conseguiu? Ah, Toti, você não vale.
É café com leite. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Já quebrou alguma coisa na tua casa? Já? Por exemplo, já estourou um cano na tua casa? Aí apareceu aquele seu vizinho que sabe mexer em tudo. Tem esse cara lá perto da sua casa? Tem? Fabrício? Aquele cara que sabe mexer em tudo. Só que, em vez de eu ir lá e chamar o encanador, eu vou chamar ele porque ele sabe. Cara, em vez de arrumar, ele piora o que estava. Já aconteceu isso com você? Principalmente quando você pede pro seu marido, né, irmã? Ele fala, não, para que eu vou pagar o pedreiro se eu mesmo posso mexer nisso aqui? E ele nunca mexe, né? Diga-se de passagem. E quando mexe, ainda faz errado. Sabe por quê? Porque de médico e mecânico todo mundo tem um pouco. Não tem? Você já consertou o carro de alguém? Já receitou remédio para alguém? Já? Então pega aí o seu compartilhamento nessa noite que foi enviado para você. Vamos ler junto então. Porque de médico e mecânico todo mundo tem um pouco. De médico e mecânico, eu tenho certeza que aqui nessa igreja agora, todo mundo, até você que está aí na tua casa, já receitou um remedinho para alguém. Já ou não já, irmão? Fala a verdade. Não, tome isso aqui que é tiro e queda. Você pegou lá o seu CRM, carimbou, é tiro e queda, não é? Você não sabe tanto de gente que você já matou por aí, cara. Ou então você foi comprar uma coisa numa loja. Já foi comprar alguma coisa numa loja que você olha assim e você fala, não, esse negócio aqui não cabe lá, mano. Mas o vendedor fala para você assim, não, cabe sim. Dá certinho, o quê? A casa é sua, o espaço é seu. E ele fala assim, não, que qualquer coisa você puxa o negócio pro lado. Então, mulheres, já foi comprar uma roupa que lá no manequim estava perfeita. Em você, ficou parecendo aquelas capinhas de botijão. Já? Sabe por quê? Porque a gente vive muito no campo da teoria. Olha, eu sei, mas eu nunca fiz. Já teve gente assim? Eu sei fazer, eu já ouvi isso aqui, mas nunca fiz, nunca coloquei a mão na massa. Eu já fiz isso, eu já ouvi falar disso, mas eu nunca fiz. Sabe o que é o nosso maior problema hoje? Nosso maior problema é que a gente pega as coisas da teoria que a gente nunca mexeu de verdade e vai tentar fazer na prática. Só que a gente nunca fez, nunca mexeu, irmão. E eu quero declarar, se a gente faz isso na nossa vida espiritual, que dirá na nossa vida física, que dirá na nossa vida espiritual. A gente fica em tentativa e acerto, mas nessa noite Deus quer nos tirar do campo da teoria. Deus quer nos tirar da teoria e nos colocar na prática. Eu não sei como você entrou aqui dentro, mas hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui praticando o verdadeiro evangelho em nome de Jesus. Acompanha comigo aí no seu compartilhamento. Tiago, no capítulo 1, versos 22 e 25, diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, se enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e a perseverança na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que faz. Cara, a nossa vida com Deus, ela consiste em 4 coisas que são muito básicas. Eu posso até ter muita teoria, eu posso até, pastor, mas eu sou crente há muito tempo, pastor, mas eu nunca fui crente, mas eu estou chegando agora. Irmão, a nossa vida em Deus consiste em 4 coisas. Primeira, ouvir, se desenvolver, se envolver e praticar. Se você não ouvir, se você não se desenvolver, se você não se envolver, se você não praticar, dificilmente você vai ter uma vida em Deus prática.
Dificilmente você vai ser um cristão de verdade. Dificilmente você vai ser uma pessoa profunda em Deus. Por quê? Porque uma coisa demanda da outra. Acompanha comigo o texto em Filipenses, no capítulo 4, verso 9, que diz assim: tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Irmão, mas a gente é especialista em fazer uma burocracia incrível com a igreja, uma burocracia incrível com o evangelho, uma burocracia incrível com as coisas da nossa célula. A gente adora fazer uma burocracia em tudo, mas o Espírito Santo hoje aqui quer nos ensinar a prática das coisas. Irmão, quanto mais você ouvir, quanto mais você se desenvolver, quanto mais você se envolver e quanto mais você praticar, mais você vai ser um cristão autêntico, mais você vai ser uma pessoa autêntica, mais você vai ser alguém de Deus. Sabe o que é, irmão? Deus quer tirar você de ouvir falar hoje. Ele quer colocar você na prática. Ele quer colocar você como um verdadeiro cristão. E Jesus, ele vai se deparar com um cara em Lucas, no capítulo 10, verso 25 ao 37. Estava pensando que Jesus encontra com o perito da lei. Esse texto é um pouco grande, mas vale a pena a gente ler para que você entenda algumas verdades. No capítulo 10, o verso 25 ao 37, Jesus encontra com um homem que ele era perito na lei, ou seja, ele conhecia a lei, ele sabia, ele entendia das coisas, só que, cara, ele não tinha prática nenhuma com as coisas de Deus. Sabe aquele cara que ele fala as coisas, mas quando você vai ver na verdade, ele não sabe nada. Sabe aquele cara que de teoria ele fala bastante coisa, mas quando vai chegar para resolver uma coisa, ele não sabe nada. É esse cara. Acompanhe o texto comigo. Certa ocasião, um perito da lei se levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso para fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você lê? Se você olhar aí no seu compartilhamento, está em negrito. Eu quero que você se concentre nessas palavras. Como você vê a lei? E ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Quando ele faz essa pergunta para Jesus, Jesus devolve para ele uma parábola, que é uma parábola do bom samaritano, que diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. E lhe tiraram as roupas, espancaram-lhe, foram deixado quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também chegou um levita. Quando chegou ao lugar, viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando na viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando viu, teve misericórdia dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando vinhos e óleo nela, depois colocou sobre o próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que é o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. No diálogo que Jesus está tendo com aquele homem, são 4 frases aí que vão dizer exatamente o que eu disse para você agora. A primeira frase, acompanha aí: como você lê? Faça isso e viverá. Quem é o meu próximo? Faça você mesmo. Irmão, aquele cara, ele sabia conhecia muitas coisas, mas ele não tinha prática. Aquele cara, ele é até uma pessoa
pessoa que vem nos cultos, até uma pessoa que assiste as lives, até uma pessoa que está nas nossas células, até uma pessoa que pode estar sentado do seu lado aí, mas ele não tinha prática. Irmão, e quando Jesus pergunta para ele pela primeira vez: como que você lê a lei? Ele não estava perguntando como que ele lia, se ele sabia ler ou não. Ele estava perguntando assim: como que você ouve? Como que você entende isso? O primeiro quesito de viver uma vida prática no reino de Deus como crente é ouvir. Cara, quem ouvir, quem não ouve, não entende. Quem não entende, não pratica. E quem não pratica está no campo da teoria. Quem não ouve, não consegue entender. Irmão, acompanha comigo o texto em Mateus, no capítulo 7, verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Irmão, ouvir é a forma de entender. Se você ouve e não entende nada, é porque você está ouvindo errado. Se o seu líder fala com você e você não entende, é porque você está entendendo errado. Se você ouve as palavras, ouve as ministrações, mas não entende, você está ouvindo errado. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus vai curar toda a surdez espiritual desse lugar. O negócio é ouvir para entender. Irmão, se eu não entendo, irmão, você tá falando, quem está falando para você é um cara que tem um déficit de audição. Eu não escuto direito, irmão. Dá risada, né? Ficar rindo do defeito dos outros. Eu não escuto direito, e muitas das vezes eu não entendo. Por quê? Quem não ouve não entende. O Espírito Santo está dizendo para você: quem não ouve não entende. Quem não ouve não consegue entender. Mas pastor, por que eu tenho que entender? Acompanha comigo, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa com ele, e cearei e ele comigo. Quando eu entendo o que Deus, quando eu ouço o que Deus quer, quando eu entendo o que Deus quer, eu ajo de acordo com o que Deus espera de mim. Se você ainda não conseguiu algo na tua vida, se você ainda não conseguiu algo na tua família, se você não conseguiu algo na tua casa, é porque você não está ouvindo e não está agindo de acordo. Porque a aproximação de quem ouve é agir da maneira que Deus quer. Levanta sua mão. O Espírito de Deus hoje vai levar você a entender o que Deus está falando, de acordo com o que Ele quer e do que Ele espera de você. Irmão, Deus espera alguma coisa de você. Ele está falando com você e Ele espera que você a entenda. Pastor, por que eu não consegui muitas coisas? Porque você ainda não entendeu, porque você ainda não abriu o seu entendimento. Mas essa noite Deus está tirando o comichão do ouvido. Pessoas vão ouvir, vão entender. Irmão, a primeira ação de quem ouve é entender. Se você entende, porque as pessoas acham que o poder da comunicação está na fala. O poder da comunicação está em ouvir. Se você pode, eu posso falar a noite toda aqui para você. Deus pode falar a noite toda para você. Se você não ouvir, se você não entender, você não vai fazer. Mas eu declaro, querido, acabou o tempo de surdez da tua vida. Acabou o tempo de cegueira da tua vida. O Espírito de Deus hoje faz você ouvir, faz você entender. Querido, só que a gente tem um problema. Qual o problema, pastor? Se levantou uma geração hoje, eu não estou falando só exclusivamente de jovens, estou falando de uma geração de crentes que não tem paciência de ouvir ninguém. Os caras estão mais dispostos a falar do que ouvir. Irmão, se levantou uma espécie de crente hoje, uma espécie de pessoas no mundo, não é só crente não, são pessoas que não têm paciência de ouvir. Irmão, isso é tão verdade que ontem eu estava em casa e no finalzinho da tarde eu levantei e eu fui pegar uma coisa no carro e o meu irmão estava na garagem e eu fui conversar com ele. Irmão, eu conversei 2 coisas com o moleque. Ele falou assim: eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que ir embora.
Tem gente que não sabe ouvir, tem gente que não sabe ouvir, tem gente que não tem paciência. Cara, eu trabalhei com o Senhor e ele contou as mesmas histórias da vida dele durante 2 anos para mim. Eu sabia exatamente a hora da mesma história, do que ele ia falar, as coisas que ele ia falar, sabe por quê? Porque eu ouvia. Irmão, se levantou uma geração de gente que não quer ouvir pastor, de gente que não quer ouvir líder, de gente que não quer ouvir pai, de gente que não quer ouvir mãe, de gente que não quer ouvir conselho do patrão, de gente que não quer ouvir nada. Levantou uma geração de gente que só quer falar, mas o Espírito Santo hoje está nos chamando para viver uma vida de ouvir, uma vida de abrir o nosso coração, uma vida de entender o que Deus quer falar. Sabe por quê, irmão? Olha o que Tiago no capítulo 1, verso 19 escreveu: mas meus amados irmãos, tenham em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios em falar e tardios em irar-se. Se você fala demais, escuta de menos. Deus está querendo falar com você, você está disposto a ouvir? Seu líder está querendo falar com você, você está disposto a ouvir? Sabe por que muitas pessoas ainda não saíram do lugar? Porque eles não atendem o que Deus chama. Deus está falando com ele, Deus está clamando com ele, está falando e ele não atende. Mas nessa noite eu declaro, a primeira coisa de viver uma vida em Deus uma vida prática, é ouvir Deus. Quer ouvir Deus? Fala, Senhor, fala. Fala assim, fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, irmão. Você não precisa de mim para Deus falar com você. Deus pode falar com você aí agora. Chega para ele e fala, Senhor. Sabe por quê? Porque lá em Samuel, quando Samuel ouvia a voz de Deus e não entendia, o sacerdote ele ensina ele e fala assim: fala, Senhor, que teu servo ouve. Quando ele terminou de falar isso, Deus começou a falar com ele. Sabe o que significa isso? Parece que é só a palavra, mas não é. É o instinto do coração em dizer assim: Senhor, eu estou aberto àquilo que o Senhor vai falar. Senhor, eu estou aberto àquilo que o Senhor vai me dizer. Talvez vai doer, talvez vai me machucar, mas eu estou aberto a ouvir. Você está aberto a ouvir nessa noite? Para de falar um pouco. Para de falar um pouco. Deixa Deus falar com você agora. Ei, mulher, para de falar um pouco na tua casa. Ei, marido, para de falar um pouco na tua casa. Começa a ouvir mais um pouco. Já te contei a história da mulher chegou no pastor e falou: pastor, o marido chegou, eu brigo todo dia com a minha mulher, pastor. E o pastor foi lá falar com a mulher, e a mulher falou um caminhão para o pastor. O pastor então pegou uma garrafa d'água, irmão, se você quiser eu faço isso com você também. Pegou uma garrafa d'água e olhou na garrafa e deu para ele e falou assim: ó, essa água é ungida. Toda vez que a sua mulher começar a brigar com você, você toma um pouco dessa água e segura na boca. Passou 30 dias, ele voltou e falou: pastor, que milagre! A minha mulher parou de brigar comigo, pastor. Depois, cada vez que ela começava a brigar comigo, eu colocava água na boca. Aí o pastor virou para ele: filho, não foi a água, você parou de falar e começou a ouvir. Você fala demais, irmão. Você fala demais, irmã. Começa a ouvir as necessidades da esposa. Começa a ouvir as necessidades do esposo. Começa a ouvir as necessidades dos filhos. Começa a ouvir as necessidades da sua igreja. Começa a ouvir aquilo que Deus tem para você. Começa a ouvir o que o Espírito Santo quer falar com você. Jovem, começa a ouvir um chamado que vem para você, para a gente inundar essa igreja. Jovem, começa a ouvir um chamado de Deus para a tua vida. Mas sabe qual é o problema? É uma geração que tem dificuldade de ouvir. Você começa a falar com um cara: já sabia. Lá vem. O cara vê o pastor chegando e vai: lá vem. Cara, eu vou falar. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver vida, enquanto eu respirar, eu vou falar. Ouvindo ou não, eu vou falar. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu declaro sobre a tua vida: seja curado da sua audição espiritual. Seja curado hoje. O Senhor está curando pessoas nesse lugar. Cara, a segunda coisa, que aquele cara ele é muito paradão, ele é muito burocrático. Ele é tipo fila do INSS. Ele é tipo fila do auxílio emergencial, irmão. Eu moro perto de uma caixa. Todo dia quando eu saio de manhã, quando eu olho aquela fila, eu fico pensando: cara, 600 pau deve valer muito, porque eu não tenho coragem, velho. É uma fila monstro, irmão.
É uma fila monstro. É muita coisa, cara. É uma fila que chega quase na minha casa. Esses dias a mulher estava parada na frente de casa. Posso te ajudar, senhora? Não, estou aqui na fila do caixa tem. Falei, então vai, boa sorte. O Senhor é contigo, Deus te abençoe. Que o sol não te moleste. Porque, irmão, para ficar debaixo do sol. O outro problema dele é que ele não se desenvolvia. Porque quando eu ouço, eu começo a me desenvolver. É inapto isso. É apto isso. Quando eu ouço, eu começo a me desenvolver. E Jesus fala para ele assim, ó. Você falou tudo isso daí. Sobre o próximo, sobre amar a Deus. Então faz o seguinte. Faça isso e você viverá. Mas sabe o que Jesus queria dizer para ele? Jesus queria dizer para ele assim, ó. Se desenvolva. Jesus queria ver aquele homem crescer na fé dele. Jesus queria ver aquele homem crescer. Irmão, tem gente que passa anos sem se desenvolver em nada. Cara, nós estamos há 6 meses trancados dentro de casa, entre aspas. O que você desenvolveu fora esses 12 quilos que você ganhou? Pastor, eu desenvolvi um hábito de comer mais do que eu comia. Glória a Deus. O que você se desenvolveu? Jesus queria que ele se desenvolvesse. Mas sabe por que as pessoas não querem se desenvolver, irmão? Porque desenvolver demanda trabalho, desenvolver demanda relacionamento, desenvolver demanda acompanhamento, desenvolver demanda sair do lugar. Querido, olha o que diz em Efésios, no capítulo 4, versos 14 ao 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da igreja. Sabe qual a vontade de Deus para a sua vida? Que você se desenvolva. Cara, quando a Micaele nasceu, eu olhava para essa menina, eu tinha uma dó dessa menina. Porque ela tinha umas perninhas finas, irmão. As perninhas dela eram finas e era dobradinha para dentro assim. E eu falava, a gente ia dar banho de sol nela de manhã, eu tirava toda a roupinha dela, ficava aquela carcassinha, aquele chassizinho de grilo na minha mão. Eu até chorava, falava, meu Deus, mano. O ultrassom mentiroso, mano. O ultrassom falava que a menina era grande. Chegou na hora, a bichinha era... O médico falou, não, essa menina é um cavalo. Quando saiu, tadinha, saiu um grilinho. Mas, irmão, ela começou a se desenvolver. Hoje ela pesa quase 10 quilos, as perninhas dela, eu não sei onde é o joelho, onde é a canela. Ela está se desenvolvendo, cara, é vida espiritual. Vou trazer para a sua vida espiritual. Você chegou bebê na igreja, você nasceu na igreja, você está vivendo, mas deixa eu te perguntar, chega de ser bebê, está na hora de desenvolver, está na hora de crescer, está na hora de parar de ser raquítico, está na hora de crescer. Quem não se desenvolve não vive o evangelho de verdade. O cara está sempre na mesma coisa, sempre na mesma coisa, sempre na mesma coisa. Ou está triste, ou está alegre, está chorando, está desanimado. Cara, se desenvolve. O Espírito de Deus quer que você desenvolva. O Espírito de Deus quer que você cresça. O Espírito de Deus quer que você saia daqui hoje dizendo assim, eu não vou ser mais essa criança espiritual, eu não vou ser mais esse menino espiritual, eu vou ser crente, eu vou ser grande, eu vou crescer. Sabe por quê, irmão? Porque a gente passa tempos e tempos e não se desenvolve em nada. Você está na sua casa aí, cara, você precisa se desenvolver em alguma coisa. Cara, você não lê, você não canta, você não fala mal de ninguém. Cara, se desenvolve em alguma coisa. A gente precisa se desenvolver em algo. E principalmente espiritualmente. O tempo está passando. Você está ficando velho. A sua vida vai acabar. E você está aí sentado no banco da igreja confortavelmente, sem se desenvolver em nada. Mas o Espírito de Deus hoje quebra essa sequidão, quebra essa falta de crescimento. Vai crescer. Vai crescer em nome de Jesus. Vai se desenvolver em nome de Jesus. Por quê, irmão? Acompanha comigo o texto no livro do Êxodo, no capítulo 20, o verso 19 ao 21. Cara, se você não gosta de Bíblia, tem Bíblia hoje aqui, viu? Aliás, tem mais Bíblia do que qualquer coisa aqui nessa igreja. No livro do Êxodo, no capítulo 20,
Deus está dando as leis para Moisés, e dessas leis, Deus aparece naquele monte, cara, e aquele monte começa, o monte, para você ter uma ideia, a presença de Deus é tão poderosa e tão visível naquele monte, que aquele monte tinha uma cor. Depois que Deus desceu naquele monte, a cor do monte foi trocada. Para você ter uma ideia, literalmente Deus queimou a terra, irmão. E a Bíblia nos diz que o povo olhando lá de longe e fala assim para Moisés: Moisés, isso não vai dar certo. Acompanha o texto comigo. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco que ouviremos, mas Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Irmãozão, eu preguei aqui quase um mês sobre destino na sua vida. Eu não sou responsável pelo destino da tua casa, pelo destino da tua família, pelo destino do seu marido, dos teus filhos. Você é responsável pelo destino. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente até vem na célula, até a gente vem no culto, a gente até dizima, a gente até oferta, a gente até está nos 40 dias de jejum, a gente está até nos 40 dias de clamor. Mas quando chega o tempo da gente ter uma experiência, quando chega o tempo de Deus vir e queimar a nossa vida, mudar a nossa vida, a gente fala assim: pastor, vai lá, pastor, fala com a gente, fala para Deus com a gente, pastor, fala pela gente, pastor, vive pela gente. E a gente não vive as experiências. Mas a Bíblia diz, irmão, que quando o povo pediu para ficar de longe, Moisés entrou na nuvem onde Deus estava. E sabe-se Deus lá, o que Deus falou com ele dentro daquele lugar. Sabe o que eu estou dizendo para você? Você pode ter até uma experiência, mas se você não consegue estar em Deus, então isso não vale. Tenha uma experiência com Deus, se desenvolva ao ponto de Deus falar com você, se desenvolva ao ponto de contar o seu milagre, se desenvolva ao ponto de contar a sua profecia, se desenvolva ao ponto de contar o seu sermão, se desenvolva ao tempo de viver os teus milagres, a tua vida com Deus. A partir de hoje, irmão, chega de 6 horas, chega de 6 jejuma. Deus está falando hoje, o negócio é com você, o negócio é um chamado com você. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica parado esperando o nosso líder, esperando o nosso pastor, esperando a nossa igreja. Mas quem é igual Moisés? Ele deixa tudo de lado e vai em direção à nuvem, aonde Deus está. Levante a sua mão, sai do seu lugar. Deus está dizendo hoje para nós: viva em Deus. Quanta gente que tem medo. Tinha um cara na igreja aqui há muito tempo atrás, lá na outra igreja. Ele chegou um dia para mim e falou: pastor, quando chega na igreja, pastor, quando o senhor começa a orar, quando a gente começa a cantar, quando a igreja começa a orar, começa a tremer, pastor. O que é isso, pastor? Aí eu parei e falei para ele assim: cara, é porque você é besta. Ele falou para mim: pastor, como isso, pastor? Eu sou besta. Eu falei: sabe o que é isso, filho? Isso é o Espírito Santo que quer desenvolver você. Então, em vez de você ficar tremendo igual besta, chega para ele e fala assim: batiza-me, enche-me. E ele ficou olhando para minha cara. Eu falei para ele: cara, fala para ele assim: eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero falar em línguas, eu quero pensar igual o Senhor pensa, eu quero viver igual o Senhor vive, eu quero falar as coisas que o Senhor fala. E Espírito Santo, irmão, e foi dito e feito. Ele parou de tremer, pediu para o Espírito Santo e ele foi batizado. Deus quer que você se desenvolva, Deus quer que você pare de coisas rasas, Deus quer que você pare de ser esse crente médio e passe para um crente master. Em nome de Jesus eu declaro: tenha uma experiência com Deus. Ter uma experiência com Deus. Porque você pode até ser um crente, você pode ser um líder de célula experiente, você pode até ser um colaborador experiente aqui na igreja, mas seja um experiente com Deus. Fala igual Jó: eu falava de ouvir falar, mas agora eu falo de contigo andar. Deus está chamando a gente para uma experiência. Deus está chamando, cara, são 40 dias de oração e de jejum. Deus tem uma experiência para você, irmão. Sai do raso, sai de onde você está hoje. São 40 dias orando e jejuando. Cara, tem uma experiência com Deus.
Qual foi a última experiência que você teve com Deus? Jesus percebia que ele não tinha experiência nenhuma com Deus, ele só tinha prática, ele só sabia só. Irmão, eu só sabia só. Mas Jesus ainda faz uma pergunta para ele. Ele faz uma pergunta para Jesus e fala assim: Jesus, quem é meu próximo? Cara, Jesus queria, na verdade, que ele se envolvesse com o alvo do amor de Deus. Jesus não queria só que ele tivesse uma experiência com Deus, mas Jesus queria que ele se envolvesse com o alvo do amor de Deus. Qual o alvo do amor de Deus? Qual o alvo do amor de Deus? Você tem uma ideia? Sem olhar para o compartilhamento, você tem uma ideia qual é o alvo do amor de Deus? O alvo do amor de Deus são pessoas. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ô amor de Deus, ô amorzinho de Deus, ô trem, eu vou me envolver com você. Bate e fala: eu vou me envolver com você. Sabe por quê? Tem muita gente que acha que ele vai crescer na vida espiritual dele só orando e jejuando dentro do quarto dele, só orando em casa. Mas quando você não se envolve com pessoas, cara, não tem crescimento espiritual. Quando você não lidar com pessoas, não tem crescimento espiritual. Não dá para ser crente numa bolha, não dá para ser crente numa redoma. Você precisa se envolver com pessoas. Mas pastor, eu não gosto de gente. Então você não gosta nem de você, ô gente ruim. Pastor, gente decepciona, e você nunca decepcionou ninguém. Pastor, gente mente, você nunca mentiu para ninguém. Pastor, gente me faz sofrer, você nunca fez ninguém sofrer. Pastor, gente decepciona, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, olha o que escreveram, o escritor aos Romanos escreveu no capítulo 13, verso 9 e 10. Pois esse mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, qualquer outro mandamento, todo se resume em esse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Irmão, para chegar a ser pastor, eu precisei de alguém, me envolver com pessoas. Você acha que eu nasci igual o Exterminador do Futuro? Veio uma bola de luz e eu saí de dentro daquela bola, e dentro daquela bola eu falei assim: vou casar com a pastora Mil, que você pastor. Hasta la vista, baby. Deixa eu te falar para você, eu aceitei Jesus. Porque eu aceitei Jesus no meu tempo, isso, viu? Em 1997. Eu comecei a cantar. Na minha primeira semana de crente, sabe onde eu fui parar numa madrugada? Numa vigília, irmão, que loucura. Na minha primeira semana de crente, minha mãe até falou na minha primeira semana não. Eu aceitei Jesus na quinta-feira, na sexta-feira eu fui para a vigília. Até hoje eu não sei porquê. Cara, minha mãe falou assim: não, filho, não vai ainda, é muito cedo. Mas, cara, eu comecei a me envolver. Chegou lá na vigília, os irmãos pulavam, os irmãos cantavam, e eu ficava ali: meu Deus, e agora? Eu vou ser louco igual esse povo. Mas eu também aí ficava lá, cara, eu me envolvi. Daquele dia que eu fui para a vigília, me convidaram para ir na igreja central. Daquele dia que eu fui na igreja central, eu comecei a conhecer um monte de jovens. Aquilo me grudou. E depois eu voltei para a minha igreja, de onde eu era do bairro, eu conheci mais jovens, me envolveram. Daquele envolvimento eu me transformei no coordenador. Daquele envolvimento eu me transformei no líder dos jovens, irmão. E eu comecei a minha vida assim, espiritual, nesse segmento. Agora, irmão, você acha que ninguém vai te ajudar? Você acha que você não precisa de ninguém? Você acha que você não precisa de nada? Então deixa eu te falar, você é um coitado, irmão. Para se desenvolver, você precisa de pessoas. Alguém vai mentir para você, vai mentir para mim. Alguém vai me maltratar, me maltrataram. Mas, cara, eu estou aqui para dizer: eu me envolvi. Eu amo aquilo que Deus ama, que são pessoas. Diga aí para a pessoa que está do teu lado: eu amo você. Pessoinha de Deus. Pessoinha. Pessoinha. Amor de Deus.
Se você não gosta de pessoas, você não gosta de Deus. Porque é o amor de Deus. Deus falou assim lá, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, porque se tratando de amar pessoas é necessário fazer e voltar a fazer. Fazer e voltar a fazer, fazer e voltar a fazer, fazer e voltar a fazer, fazer e voltar a fazer. Não importa quantas vezes ele erra, não importa quantas vezes ele mente, não importa quantas vezes ele é um traste, não importa quantas vezes ele é falso, não importa quantas vezes ele vai cuspir na igreja, vai cuspir na célula, vai falar isso, vai falar aquilo, mas se tratando de pessoas e amar e servir pessoas, é assim: eu vou fazer, 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 eu vou fazer até que haja um resultado. Sabe por quê? O trem ruim, você chegou aqui na igreja como um trem desgovernado, ruim, chato pra caramba, cheio de dogma, cheio de frescurinha. Deus foi lá e tratou você como? Deus apareceu lá no seu quarto, cheio de trovões e relâmpagos, e disse assim: oi, eu sou Deus, eu vim te tratar. Ou apareceu, ou veio um líder e te cuidou, ou veio alguém e te abraçou. Você precisa de pessoas. Comece a se envolver com pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque eu posso ir ao culto, ofertar, jejuar, estar na célula, mas se essas atividades não transformam o meu coração em amar a Deus e servir pessoas, isso não é servir o reino de Deus. Olha o que João falou em primeira carta de João, capítulo 3, versos 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais, vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos nem de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Você ama o que Deus ama? Ama o que Deus ama? Você ama o que Deus ama? Então sai do campo da teoria e vai para a ação, se envolve, irmão. Você não sabe o segredo de se envolver com pessoas. Líder de célula, você não sabe o segredo de se envolver com pessoas. Não dá para ser líder num pedestal. Não dá para ter uma célula com você de longe e as pessoas do outro lado da rua. Se envolver, irmão. Sabe uma palavra que mais me marcou no meu reencontro? Foi quando o cara falou assim para mim assim: sabe qual era a maior diferença de Davi? A diferença de Davi é que ele tinha o coração no trono, mas os pés dele estavam sempre no pastos. Irmão, eu adoro cheirar ovelha. Eu adoro estar com pessoas. Eu adoro me envolver com gente, irmão. Isso que eu me envolvo com gente pra caramba. Gente chata, gente legal, gente besta, gente louca, gente esperta, gente faladora, gente que não fala nada, gente que só fala pelos cotovelos. Eu fico lá. Eu gosto de gente. Você gosta de gente? Você gosta de gente? Pastor, eu não gosto de gente. Então você não gosta daquilo que Deus gosta. Sabe por quê, irmão? Porque vai ser necessário. Lembra na nossa série Destino? Eu vou precisar sempre de alguém na minha vida. Diga para o irmão que está do teu lado assim: ô trem ruim, eu preciso de você na minha vida. Fala para ele: ô trem ruim, você é ruim. Eu e você. Mas Deus colocou a gente aqui nessa igreja, nessa célula, para a gente se amar, para a gente viver, para a gente se envolver, para a gente viver uma vida em Deus. Irmão, se você não sair dessa teoria sua que pessoas é ruim, você vai ficar para sempre na... Pastor, eu fui ferido. Pastor, na outra igreja que eu era, me enganaram. Pastor, me falaram... Ah, meu irmão, se eu te contar a minha história, se eu te falar... Sabe o que é importante? O importante é que você se levante. Tem até um hino que fala assim, né? Tentaram me parar, mas eu louvei. Tentaram me calar, mas eu louvei. Já escutou? Juraram até pra me ver no chão. Já contra a minha vida.
Mas Deus com suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. Tentaram me calar, mas eu louvei. Nem me ajuda a pregar, né? Meu Deus, tentando cantar aqui para ver se a pastora me põe no ministério de louvor. Melhor pregando. Tá vendo? Isso que é o problema de se envolver com gente, ó. Mas é isso. Eu continuo amando ela do mesmo jeito. Você está entendendo que Deus está falando com você? Fala assim, eu vou me envolver. Não, mas fala para você mesmo. Fala assim, ó, para de frescura, se envolve com pessoas. Tem gente que chega lá no trabalho dele e ele se fecha num mundo de santificação, onde só entra ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O diabo está do lado de fora, arrebentando com tudo, ele é a luz. E ele fica lá, eu estou aqui, eu e o Senhor, ninguém vai tocar na minha santidade. Para entrar aqui no tabernáculo, levantado por mim mesmo. E Deus quer que você se envolva com pessoas. Para você entender isso, para você entender uma vida em Deus, você precisa se envolver. E a última parte que Jesus fala para aquele homem, porque imagina só, irmão, um perito da lei, você acha que ele parava para conversar com alguém? Você acha que ele tinha tempo? Ah, não, só quero conversar com gente que está no meu nível social, intelectual. Irmão, eu sou sério para você, eu gosto de povão. Sabe, irmão, nós fumamos, nós come a farinha. Eu gosto de povão, irmão. Eu nasci para andar no meio do povo. Eu nem sou político, cara. Eu nem estou pedindo para você votar em mim. Eu nasci para andar com gente estranha, com gente esquisita. É por isso que eu abri uma igreja de gente estranha. Pastor, estou chegando aqui hoje. Seja bem-vindo ao Clube dos Estranhos. Aqui tem gente perfeita, gente falador, gente doida, mas tudo gente apaixonada pela glória de Deus. Cara, Jesus fala para ele, para a gente terminar o nosso sermão. Jesus vira para ele e fala assim, ó. Então faz o seguinte, faça o mesmo. Sabe o que Jesus queria para ele? Está dizendo para ele assim, faz assim, ó, pratica. Irmão, essa questão de praticar, eu quero te falar 3 coisas e eu termino esse sermão. Primeira coisa, estabeleça as prioridades espirituais. Cara, para praticar a vida em Deus, você tem que estabelecer prioridade espiritual. Você tem que alguma coisa na tua vida. Olha, irmão, olha o que em Provérbios, no capítulo 3, verso 6 fala: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deixe que o Senhor seja a sua motivação em tudo que você faz. Aí você vai colocar um princípio espiritual na tua vida. Irmão, crente que não tem prioridade espiritual, ele não consegue, cara, não adianta. Ele pode tentar, mas se você não tem uma prioridade, o que é prioridade espiritual? É Deus em tudo na minha vida, em primeiro. Primeiro Deus. Depois minha família. Depois minha igreja. Depois minha casa. Mas Deus está onde? Em primeiro. Deus é tudo para mim, irmão. Irmão, se você for embora dessa igreja, se eu tiver que mudar para um salão menor, eu vou continuar sendo pastor. Eu só desisto de ser pastor se Deus me abandonar. Se Deus falar assim, Fábio, eu não quero mais nada com você, eu desisto da vida. Mas enquanto eu tiver uma prioridade, irmão, enquanto a motivação da minha vida é Deus. Sabe o que eu faço? Porque Deus fez. Sabe o que eu quero? Porque Deus quer. Querido, coloque prioridades espirituais na sua vida. Fala assim, ó, eu vou orar. Sabe por que eu vou orar? Porque é a única forma de eu falar com Deus. Eu vou ser uma pessoa de Deus. Eu vou ler a Bíblia, porque a Bíblia vai me ensinar aquilo que Deus quer falar comigo. Eu vou na célula. Sabe por quê? A célula vai me desenvolver como pessoa, como crente. Sabe por quê? O que é isso? Eu estou colocando prioridade espiritual. Agora, gente, cara, agora se você viver uma vida assim, hoje, vamos ver o que tem. Vamos ver qual é a boa de hoje. A boa é o churrasco, o culto, a saída, a viagem, aquilo lá, irmão. Pastor, você está falando que eu não posso viajar? Não, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou falando para você, coloque Deus em prioridade na sua vida. Irmão, teve gente que falou para mim, pastor, você é louco. Eu passei uma semana em Bertioga. Sabe o que eu fiz no domingo? No meu primeiro domingo de folga? Eu fui para a igreja, uma igreja lá em Bertioga.
Não aguento. Eu falei para ele, amor, eu não aguento ficar em casa no domingo à tarde assistindo Fantástico. Desculpa, não dá. Deus abençoe vocês. Mas tem a piscina, tem a praia. Não, Deus abençoe. Eu tô saco cheio disso já, nem gosto de sol. Fui para a igreja, irmão. Eu tiro férias dos meus problemas, da minha rotina, mas eu não tiro férias de Deus. Deus está nos chamando para viver uma vida estabelecida com prioridades. Levanta sua mão e fala assim: Senhor, eu quero estabelecer prioridades espirituais na minha vida. Tu vem em primeiro lugar. Não é meu salário, não é meu carro, não é minha mulher, não é as pessoas. Quem vem em primeiro lugar é Deus. Se Deus for em primeiro lugar na tua vida, eu declaro, você será a prioridade de Deus também. Irmão, seja espiritualmente saudável. Quando Jesus está falando para ele, faça você mesmo, ele está dizendo assim, ó, seja espiritualmente saudável. Pastor, tem gente espiritualmente doente? Tem. Olha aqui que Provérbios capítulo 3, verso 7 diz: não sejais sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Quando eu falo para você ser espiritualmente saudável, eu estou dizendo para você, não brinca com o pecado, cara. Não brinca com o pecado, não. Não tenha pecados de estimação. Não pega o pecado e fala assim, ai, pecadinho do meu coração, fica aqui que o pastorzão não está te vendo. O pastorzão não vê, mas os olhos de chama de fogo estão sobre toda a terra, dizendo para você, não brinque com o pecado, não brinque, nem imagine. Se o pecado vir de um lado da rua, desce de outro, irmão. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Para você, não brinque com o pecado. O pecado, irmão, uma vez que ele foi consumado, ele só tem uma coisa que ele gera: morte. Não brinca com o pecado, não. Porque o pecado não brinca com você, não. Se ele te pegar, irmão, se ele fizer assim em você, ó, só tem um que abre isso aqui de novo, é Jesus. Se você se arrepender. Tem gente que vai brincando com o pecado até um certo ponto que ele chega à beira do precipício, depois ele vai e volta. Aí ele faz isso 1, 2, 3 vezes. Na quarta vez, irmão, o capeta chega lá do lado dele e fala assim, ó, Deus está falando com você? Sai do seu pecado. Irmão, você está pensando que essa igreja aqui é preta, o pastor é doidão e a gente não prega contra pecado? A gente prega contra pecado, sim! A gente diz que pecado é pecado, a gente diz que roubo é pecado, prostituição é pecado, adultério é pecado, homossexualismo é pecado. A gente prega contra pecado, sim! E Deus está falando para você hoje, não brinque com o seu pecado, não brinque com o pecado. Mas olha o que para ser espiritualmente saudável, santifique-se. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, um Deus santo. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que mensagenzinha de domingo, vem quente que eu estou fervendo, queridão. Seja santo, seja santa. Irmão, fica de conversinha furada não. Não fica de conversinha furada não, irmão. Seja santo em toda a vossa maneira de ser. Sabe o que Deus está chamando hoje? Uma igreja para ser santa, para ser limpa. Sabe por quê? Um dia esse céu vai se rasgar e Jesus não vai chamar da ruagem da Assembleia da Brasil para Cristo. Ele vai chamar uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Quando você não brinca com o pecado, quando você se santifica, irmão, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, tem uma vida espiritual, uma saúde espiritual equilibrada, como? Seja humilde. Cara, reconhece quando você erra, reconhece quando não dá mais para você, reconhece quando você precisa recomeçar de novo. Irmão, nunca se viu uma geração como a nossa que não tem humildade nem para reconhecer quando não tem força. Irmão, eu nunca vi uma geração, irmão, eu lembro quando eu era molecão na igreja de novo, irmão, qualquer coisinha eu ia falar com o meu pastor, eu juro pra você, eu era chato, cara. Qualquer coisa, pastor, hoje, não, pastor, me ajuda, tô fraco, pastor até enche o saco, não tem enche o saco do pastor. Mas tem gente hoje que não é nem humilde para reconhecer esse pastor, eu não tô bem. Chega pro cara, tá tudo bem? Ai, tá tudo bem. E ele tá quase a ponto de sair da igreja. Seja humilde, cara. Seja humilde em confessar, seja humilde em abraçar, seja humilde. Tenha uma vida espiritual saudável, não brinque com o pecado, seja santo, seja humilde. Lide com as coisas materiais espiritualmente.
Como assim, pastor? Cara, eu estou falando do seu dinheiro, estou falando do seu trabalho, estou falando das suas ofertas, estou falando dos seus dízimos, sim. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. E o que Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos das suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinhos. Cara, se você lidar espiritualmente com coisas materiais, você vai entender, você não vai ser avarento, você vai ser generoso, você vai ter sempre uma prosperidade de Deus. Agora, se você lidar com o dinheiro como você lidar com as coisas materiais, irmão, esquece. Cara, eu estou falando com isso porque tem pessoas que têm coisas grandes para receber, mas estão retidas porque no coração dele, ele não tem generosidade. Sabe por quê? Porque ele não vê aquele dinheiro, o dízimo dele, a oferta dele, as coisas que ele faz, os votos particulares que ele faz com Deus, irmão. Porque tem gente que acha que quando faz um voto, ela está fazendo comigo, ela está fazendo com o Ruach, está fazendo com Deus, cara. Não tem nada a ver com sua vida, pelo amor de Deus. Está fazendo com Deus e as pessoas começam a agir. Ele fala assim: ah, eu pago a conta ou eu faço isso? Eu faço aquilo ou eu faço aquilo? Se sobrar, cara, age espiritualmente. Pegou nas tuas mãos e fala assim: Senhor, eu vou separar o que é seu, porque eu quero lidar com as coisas materiais espiritualmente. E por último, aceite a disciplina. Olha aqui que em Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. Tem gente que não consegue ouvir não. Tem gente que não consegue ouvir não. Ah, se você falar não pro cara, você matou ele. Tem gente que é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Quando você põe o pé na porta, você fala: ô! Ah, não quero mais vir nessa igreja não. Esse pastor é muito duro. Essa célula, eu quero mudar de célula. Ah, eu quero mudar de igreja. Ah, eu vou para outro lugar. Ah, você colocou o pé na porta e falou: mano, você cobra um pouquinho. Ah, aceita a repreensão. Fala para a pessoa que está do teu lado assim: ô, seu pai está te repreendendo. Aceita. Aceita que dói menos. Tem gente que não aceita, irmão. Aí vive uma vida toda travada espiritualmente. Não pratica o evangelho. Você é crente? Sou, mas e aí? Ah, e aí que... sei lá, eu passei nesse encontro aí, nessa loucura aí, caralho, eu vou naquela igreja lá. Mas e aí, sua vida mudou? Não, né? Aí a igreja é ruim, a célula é ruim, o líder é ruim, o pastor é ruim, não é isso. É que o cara não tem prática, ele não se desenvolve, ele não se envolve, ele não ouve. Está entendendo que Deus quis falar com você aqui essa noite? Está entendendo que Deus quer que você seja um praticante, que você olhe no espelho, lembre quem... quando você virar as costas, você lembre quem você é. Você tem uma identidade. Você tem uma identidade, você é filho de Deus. Comece a viver como filho de Deus em nome de Jesus. Comece a viver como filho de Deus, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero terminar esse sermão orando por você. Orando por você que precisa de hoje tomar uma decisão, dizer assim: eu vou ser um crente na prática. Cara, chega de teoria. Chega de vir na igreja todo domingo. Você precisa se envolver e ser um crente de verdade. Cara, 2020 é um ano que não define o meu destino, mas as minhas atitudes em 2020 vão definir o meu destino. Estou chamando você hoje para viver um compromisso. Você aceita esse compromisso hoje? Só levanta a mão se isso é verdade no teu coração. Você aceita dizer assim: ó, eu vou me envolver, cara. Pastor, eu vou ouvir. Pastor, faz muito tempo que eu não ouvia Deus. Pastor, faz tempo que eu não ouço Deus. Antigamente eu tinha um lugar lá secreto. Deus falava comigo umas coisas, pastor. Agora eu parei, minha vida agora é tão burocrática. O Espírito Santo está chamando você hoje aqui para viver uma nova vida. Quer algo novo? Quer algo novo? Quer algo novo? Quer algo novo? Não, acho que você não entendeu. Quer algo novo? Quer algo novo? Quer algo novo no teu ministério? Quer algo novo na tua vida? Comece a ouvir.
Comece a praticar, comece a se envolver, comece a se desenvolver, comece a praticar. Deus está chamando você para ser um cristão de verdade. Eu termino esse sermão hoje dizendo para você, querido, que Deus tem algo novo para a sua vida hoje. Mas mais uma vez eu preciso me isentar disso. O novo de Deus só vem se você abrir o teu coração. Eu quero orar por pessoas nessa noite que não conseguem ouvir mais Deus. Pastor, eu estou tão fraco porque eu não ouço mais a voz de Deus. Pastor, eu estou tão... Irmão, eu tenho orado, cara. Quem tem acompanhado os meus áudios de oração, eu tenho orado. As pessoas podem estar até pensando: meu pastor ora todo dia a mesma coisa. Eu tenho orado para que Deus quebre toda a raiz de amargura dessa igreja, para que Deus quebre toda a ofensa dessa igreja. Quem foi ofendido, quem foi magoado, cara, eu estou orando para Deus limpar, para Deus curar. Eu estou orando para Deus nos conectar de novo. Eu estou orando para ser, pastor, eu estou orando para ser aquela igrejinha lá do Camargo, que, irmão, subia com tudo, vinha para cima de tudo. Eu estou orando para ter líderes unidos, para ter células unidas. Eu estou orando, cara, porque eu não cansei de ver uma igreja cheia de mágoa, cheia de ofensa. Eu cansei de ver uma igreja que não pratica. Eu cansei de ver uma igreja que não se desenvolve. Por isso eu quero que você fique de pé. Se você quer receber essa oração, se você está dizendo assim: pastor, eu sou esse crente, eu estou tudo sei que o senhor falou e mais um pouco. Então eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero orar, eu quero gastar esse tempo hoje orando com você. O senhor não sabe o quanto eu fui magoado. Eu não sei o quanto você foi magoado, mas eu sei o quanto o Espírito Santo vai curar essa ferida. Pastor, você não sabe o quanto eu fui injustiçado. Eu não sei o tamanho da injustiça, mas eu sei que o Espírito Santo tem poder de amassar essa injustiça, curar o teu coração. Sai do seu lugar hoje, você que não ouve mais a Deus. Sai do seu lugar hoje, você que disse assim: eu quero. Você que não consegue se envolver, você que está aqui há tempos. Quantas pessoas já passaram na tua frente e você fica pensando assim: mas isso e aquilo. Não é nada. É você que precisa se desenvolver. Tem alguém hoje que quer receber essa oração? Sai do seu lugar. Não tenha vergonha. Talvez hoje você entrou aqui precisando de viver em Deus. Talvez você entrou aqui, já veio aqui domingos, mas não falou com ninguém, não conversou com ninguém, entrou e saiu. Cara, esse é o lugar de se envolver com pessoas. Esse é o lugar de abraçar pessoas. Quem sabe você está aí hoje na solidão dos seus problemas e o Espírito Santo está falando para você hoje aqui, em nome de Jesus: seja curado hoje, seja curado hoje, seja curado. Tem alguém aqui nessa noite? Se você não tiver coragem de sair do seu lugar, não tem problema. Eu sei que tem mais gente. Sabe por que Deus mandou pregar essa palavra? Porque Deus quer que a gente viva coisas práticas. Tem mais gente aí ferida, cara. Você não falou para ninguém, mas hoje foi a noite de Deus te revelar. Tem mais pessoas aí que precisam ouvir uma voz, e a voz dizendo para ele assim: vem, 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 cura, cura. O cara, sai do raso. Sai do raso. Tem gente que está nas células aí no raso. Faz mais de anos que está no raso. Cara, sai do raso. Vem ter água sobre os joelhos. Tem mais gente que precisa ainda entender algumas coisas. Eu estou chamando você aqui hoje, cara, só porque o Espírito Santo quer insistir muito em curar você. Tem pessoas que precisam viver algo novo. Eu quero viver algo novo, pastor. Eu quero viver algo novo. Mas canta aí o que vocês quiserem. Eu quero viver algo novo. Irmão, é um tempo de novo nessa igreja. É um tempo de novo. Cara, Deus falou aqui: é um tempo de novo. Canta o que vocês quiserem, mas depois vê aí o que dá para fazer. Deus está falando nos 40 dias do clamor. Querido,
Deus está chamando essa igreja para viver algo novo. Pastor, eu nunca vim aqui, eu vim aqui pela primeira vez hoje. Então é porque Deus tem algo novo para a sua vida. Sai do seu lugar. É porque Deus tem algo novo para a tua família hoje. Tem algo novo para você. Não adianta você ficar aí dizendo assim: ah, eu não quero, eu não vou, eu tenho medo. Para, irmão. Começa a ser livre hoje. Sabe o que o apóstolo disse? Aonde há o Espírito, a liberdade. Deus está libertando essas pessoas hoje aqui. Aonde há o Espírito, a liberdade. Aonde há o Espírito, a liberdade. Levante as suas mãos. Aonde há o Espírito, a liberdade. Senhor, nesse momento eu oro, Pai, clamando por cada pessoa que veio aqui, Senhor, e que não tem praticidade na vida deles, Pai. Eu quero declarar, Senhor, o livramento, eu quero declarar a cura, eu quero declarar liberdade, eu quero declarar liberdade, 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 liberdade. Senhor, liberta dos conceitos, liberta dos conceitos, liberta dos conceitos, liberta das prisões, liberta das prisões, liberta das prisões de mente, de coração, liberta das prisões de mente, de coração, liberta das prisões de mente, de coração. É no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vem, Senhor, nos visitar nessa noite. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia. Alguém nessa noite precisa aceitar a Jesus nesse lugar? Tem alguém que quer levantar as suas mãos e se reconciliar com Ele nesse lugar? Tem alguém que você quer aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém que você entrou aqui hoje e disse assim: Senhor, eu vou viver tudo isso que você está falando. Eu vou viver, vou me envolver com tudo isso. Tem alguém nessa noite que você quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer viver algo novo da parte do Senhor nesse lugar? Tem alguém nessa noite para Jesus? Você que está na tua casa aí, querido,
Aceite a Jesus agora, se reconcilie com Deus nessa noite. Tem alguém? Você precisa dizer assim: Senhor, eu quero te aceitar hoje. Eu quero te viver uma vida qual eu nunca vivi. Eu quero viver coisas novas. Tem alguém nessa noite? Tem alguém que quer viver algo de Deus? Tem alguém que quer viver algo profético sobre a sua vida? Tem alguém que quer viver algo novo sobre a tua família? Amém? Não tem? Que Deus abençoe você. Deus abençoe a tua vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Levanta suas mãos, levanta. Sai da prática, sai da teoria. Sai da teoria, sai da teoria. Sai da teoria, sai da teoria. Vem viver a prática. Vem viver a prática. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia a tua igreja. Incendeia, incendeia, incendeia. Quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Uma nova vida vai acontecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre meu novo amanhecer. Deus abençoe você. O alvo do amor de Deus
Deus abençoe você, alvo do amor de Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: é nova vida a partir de hoje. 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 Incendeia, incendeia, incendeia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Obrigado. Aproveitando que você está de pé, rapidinho, quero falar dos nossos dízimos e das nossas ofertas nessa noite. Em nome de Jesus, muito obrigado por você que tem mantido as portas dessa igreja aberta como pastor, dizimando todos os meses na casa do Senhor e mantendo a casa do Senhor aberta com o propósito do aluguel. Cara, você pode estar na sua casa aí, pode nos ajudar remotamente. Você pode pegar aí o seu smartphone, fazer uma transferência para o Banco Bradesco. A nossa agência é 0091, a nossa conta corrente é 0017800/4. Na hora da transferência você vai precisar colocar o nosso CNPJ, e o nosso CNPJ é o 07251163/1000 ao contrário, _96. Faça uma transferência, nos ajude, continue contribuindo. Eu quero presencialmente pedir para que você pegue a tua oferta, pegue aí o teu dízimo, aquilo que você trouxe. Cara, você pode nos ajudar nos dizimando todos os meses. Nós estaremos aqui às quartas-feiras agora presencialmente. Quarta-feira começa uma trinca abençoada. Pastor Davi Garcia vai fazer 3 quartas-feiras ministrando a palavra de Deus aqui. Quem conhece o pastor Davi? Você não pode ficar de fora então dessa trinca de Deus. As nossas quartas power, amém? A partir de agora as nossas quartas nunca mais serão as mesmas, mas elas serão power, cheias do poder em nome de Jesus, amém? Você pode também nos ajudar fazendo aqui, entregando o seu voto do aluguel no valor de R$30 mensais. Você me ajuda a pagar o aluguel do prédio da igreja, que não é barato, e eu preciso da tua ajuda, amém, querido? Pastor, eu sou de outra igreja, mas estou assistindo essa live e eu quero dizimar nessa igreja. Querido, não faça isso. Dizime aí na tua igreja, oferte aí, o seu pastor está passando pelas mesmas situações que eu estou passando. Pegue aí a tua oferta, o teu voto, o teu dízimo. Em nome de Jesus, fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero declarar em nome de Jesus a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu sou um dizimista dessa casa, um ofertante dessa casa, e eu conto com você. Você que está com o seu cartão de crédito ou débito. Quem está com a maquininha, a Mica? A Micaele está lá no fundo da igreja com a maquininha. É só você ir lá, passar o seu cartão e ela vai te enviar o teu comprovante. Deus abençoe você. Levante a sua mão para o céu, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todos esses irmãos que estão dizimando e ofertando. Pai, a tua palavra nos diz que, Senhor, não abrir uma janela dos céus e derramar uma bênção que venha a maior abastança sobre o teu povo. Pai, nós cremos, eu creio, Senhor. Eu creio nessa palavra e eu declaro sobre a vida desse ofertante, desse dizimista, uma bênção recalcada, sacudida e transbordante em nome de Jesus. Fala comigo assim: eu tenho a prosperidade de Deus na minha casa e na minha vida. Amém. Pode passar as salvas, os colaboradores vão passar até vocês aí. Obrigado, Dri, em nome de Jesus. Amém, pastora. A pastora tá bonita hoje, hein? Perto estou
perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Diga para isso essa verdade nessa noite. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Aleluia. Pai, ao lugar secreto, perto quero estar, vivendo te adorar, Pai. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Vai ao lugar secreto, perto quero estar, Deixa-te agora, Pai. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Aleluia. Tá tão chique hoje, né? É verdade. Você me dá o seu telefone? Pode levar o aparelho. Graças, amados, nós vamos aqui apresentar os nossos visitantes com muita alegria. Eu quero apresentar agora. Vem aqui, pastor, me ajuda a ler aqui que eu. Evandro. Cadê o nosso irmão Evandro? Fica de pé, Evandro. Adriana, é isso? Cidinha e Iara. Cadê a Iara? O que nós vamos dizer? Tem mais alguém que nos visita? Fique sobre os seus pés para a igreja conhecer você. Amém? Fique sobre os seus pés. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessas pessoas que estão conosco. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Aí a gente já vai encerrar logo em seguida. Aí abaixou. Tava tão bom. Tava bom o retorno agora. Não sei, deu um. Sua presença que nos trouxe alegria, de prazer ao ar se transbordou. E agora a igreja vai cantar para você. Sua presença que nos trouxe alegria, de prazer ao ar se transbordou. E agora as crianças vai cantar para você. Sua presença que nos trouxe alegria, de prazer ao ar se transbordou. E agora as mulheres vai cantar para você. Sua presença que nos trouxe alegria, de prazer ao ar se transbordou. E agora os irmãos irão cantar para você. Sua presença que nos trouxe alegria, de prazer ao ar se transbordou. E agora toda a igreja vai cantar para você. Foi bom conhecer você pra lá de bom. Foi bom conhecer você, foi muito bom. Foi bom conhecer você pra lá de bom. Foi bom conhecer você. Fique só um minutinho de pé, nós já vamos encerrar agora, né? Só vamos dar alguns avisos rapidinho. Graça e paz, igreja, amém? Eu vim dar um avisinho rapidinho. O Ministério de Dança vai estar lá no fundo vendendo chaveiros. Nós temos vários modelos, o chaveiro custa R$5.
Pedimos que vocês nos ajudem, amém? O nosso propósito desse chaveiro é poder comprar nossos acessórios, nossos vestidos, para a gente poder influenciar a dança, poder investir na dança, amém? Nós também estaremos com as trufas lá atrás, a trufa custa R$2, nós também temos vários sabores e peço que vocês possam vir nos ajudar, amém? Tem cantina hoje? Tem cantina hoje? Cantina! Isso, nós temos cantina também, galera, lá no fundo, R$5. Peço que vocês também passem lá, é pastel. Nós temos vários sabores também, passa lá, já adquira o seu, amém? Queridas, nós temos um aviso aqui. Dia 26 é o nosso culto das mulheres incríveis. Quem é incrível? Queridos, vai ter muitas surpresas. Cada dia mais o Senhor tem dado aí novidades para nós nesse dia. E eu quero que todas as mulheres, em especial da igreja, compartilhem conosco. Amados, as vagas estão acabando. Eu quero dar preferência para o pessoal da igreja. E tem uma igreja, tem um pessoal que quer pedir 20 vagas. Mas eu quero que as nossas mulheres estejam aqui. Às vezes nós mulheres, às vezes não damos valor porque somos de casa. Mas eu coloquei no Facebook, muitas pessoas querem trazer pessoas, 10, 15 vagas. E a minha preferência é para nós. Amém? Então, ó, cadê a irmã Solange? Cadê a Sol e a Ju? Levanta as mãos aí, a Sol. Os convites estão aqui agora. Nós temos, já diminuiu bastante os convites, né? Está acabando, são só 120 vagas, por conta da pandemia, por conta de limitações de tudo que a gente vai fazer. Então, queridas, infelizmente, é só 120 vagas, já tem mais de 60 mais ou menos vendido. Então, queridas, vocês que querem reservar, converse com as nossas irmãs aí. Qualquer coisa a gente passa até cartão aí, dá um jeito, porque a gente precisa investir esse dinheiro nos compromissos que a gente fez. Então, queridas, não fique de fora. Se as irmãs não demorarem muito, eu vou vender os convites, hein? Eu vou vender lá para o Face, vou vender para o pessoal das outras igrejas. Mas não é essa a proposta. A proposta é para Ruache. Então não fique de fora, é só R$10, mas vai valer a pena, amém? Dia 26, amados. Quarta-feira, nosso pastor Davi vai estar aqui na igreja, né? 3 quarta-feiras, queridos, vai ser tremendo, vai ser em power, como o pastor falou. E domingo às 18h30, Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer a oração. É o bispo? Ó, que legal. Queridos, domingos, Santa Ceia do Senhor vai estar pregando o nosso bispo, nos dando a honra aqui. Silas, faz a oração. Queridos, deixa eu falar aqui, o nosso irmão João está contando aqui um testemunho. Por que a gente insiste tanto? Irmãos, compartilha a live, compartilha os nossos cultos, compartilha nas redes sociais. Tem um flyer das Mulheres Incríveis que vai sair. Compartilha tudo que for da nossa igreja. Vamos divulgar o reino de Deus. O nosso irmão João diz que através da live tem uma pessoa que aceitou Jesus hoje. Vem aqui, fala aqui que é legal. A graça e a paz a todos. Amém? Então, queridos, compartilhe nossa live aí com seus grupos, seus amigos. Por quê? Através das redes sociais nós alcançamos vidas. E o pastor Silas, ele pregou domingo passado, e através da ministração dele, ele falou uma revelação que tinha uma pessoa oprimida em algum lugar e era um homem. E ontem fomos fazer uma visita em um lar de um amigo nosso, e ele está aqui, ele confirmou que era isso mesmo, para a honra e para a glória de Deus, para vocês verem até onde estamos chegando. Então compartilhe, faça parte, viu? Deus abençoe a vida de todos. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, amém, amados? Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, tão espetacular na tua presença. Deus, noite a qual recebemos muito do Senhor, aprendemos de Ti, Pai. Fica conosco, como o Senhor disse que estaria com os discípulos todos os dias, até a consumação dos séculos, Pai. Guarda os Teus filhos no retorno aos seus lares. Livra-nos, Pai, que essa palavra de hoje venha ficar em nossos corações e não venha sair, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai, do Filho, das consolações do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Shalom, Adonai, a paz do Senhor
Kadosh.